água, fogo, raio, terra, vento. E misturando tudo isso, no que dá? Dá em Tonjutsu. Mas você sabe o que é Tonjutsu? Quer saber mais? Então pega o pergaminho que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Aqui Naruto, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Tonjutsu. E o que é Tonjutsu, Rafa? Você está falando disso daí, nunca ouvi falar disso, você está inventando coisa, e não estou inventando, mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Isso aqui é uma parte da série de vídeos de transformação da natureza que eu comecei a fazer há bastante tempo, mas que agora eu estou dando continuidade em conjunto com um post lá no Wiki Naruto explicando um pouquinho do motivo da mudança entre liberação de para estilo, que a gente está trocando os elementos lá na Wiki Naruto, né? A gente já trocou faz algum tempo, mas enfim, estou fazendo esse vídeo justamente para falar um pouquinho sobre isso. E para complementar esse post, eu decidi fazer esse vídeo aqui para dar alguns exemplos e explicar um pouquinho melhor da história e da inspiração do Kishimoto para trazer esses Tonjutsu, Suiton, Katon, Doton, todos os Ton aí por aí, e quais são as naturezas originais. Então, se você estiver interessado, já deixa o like aqui embaixo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse tipo de vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, que ajuda bastante. E a gente não vai enrolar muito aqui, né? Bora pro vídeo. Enrolei bastante, né? Mas tudo... Bom, Tonjutsu é um termo que apareceu algumas poucas vezes dentro do mundo de Naruto, mas é uma classificação real, e ela serve para técnicas elementais. Isso foi dito, uma das vezes que eu consigo lembrar, acho que uma das mais antigas que eu consigo lembrar, foi na novel Akatsuki Hiden, onde conta um pouquinho do passado, das missões dos membros da Akatsuki, né, das duplas e tudo mais. Em uma dessas missões, o Hiden e o Kakuzu encontram um usuário do estilo Lama, né? Eu já falei do Dayton e tudo mais, no meu vídeo sobre Kekkei, que eu falei com o Lux, tô devendo a parte 2, mas calma, assim que possível a gente vai gravar essa parte 2 e eu vou lançar aqui pra vocês. Mas a gente fala um pouquinho do Dayton lá, do estilo Lama, e o que tem de mais desse estilo Lama? Foi uma das primeiras vezes que o termo Tonjutsu foi usado na obra, né? Então a gente já pode ver aí um pouquinho a relevância desse termo mesmo para o ambiente canônico. E mais tarde ele também foi reforçado em Boruto, quando o Boruto estava falando das técnicas elementais do Zetsu, né? Falou dos Tonjutsu dele. Então a gente sabe que o estilo madeira é um tipo de Tonjutsu, né? Que ele falou lá, que é um dos mais famosos e tudo mais, né? A Meiuki falou. Depois ele falou também que o estilo Lama era um Tonjutsu. E depois a gente viu o próprio Boruto mencionando isso. Então é um termo bastante relevante, mas apesar disso é pouco usado. Justamente porque introduziram esse conceito com a transformação da natureza, que na verdade é mais um conceito do que uma classificação. Mas expliquei isso melhor no meu primeiro vídeo sobre transformação da natureza, que eu vou deixar aqui nos cards, beleza? E afinal, de onde veio esse termo? O Kishimoto tirou da cabeça dele? E a resposta é não. Esse termo existe também na vida real. E eu falo dos ninjas da vida real que usavam ninjutsu na vida real. E eu sei que isso parece bastante confuso, porque ninjutsu parece um negócio de mágica e tudo mais. Como eu expliquei no meu primeiro vídeo do canal, né, que eu falei um pouquinho de ninjutsu, genjutsu e taijutsu. E, enfim, não é bem isso que eu tô falando. Eu vou explicar um pouquinho melhor, falando um pouquinho dos kanji e qual o significado deles e como eles foram usados através da história. Esse kanji aqui a gente lê como ton. E ele significa basicamente fugir ou escapar. E é muito comum em técnicas de transformação da natureza, como por exemplo o Katon, o Suiton e até mesmo as Kekkei, como o Mokuton, o Ryoton e assim por diante. E é graças a isso, na verdade, que existe o Tonjutsu. E é esse mesmo tom que tem no final da nomenclatura das técnicas elementais que dá nome a essa classificação. É mesmo? E jutsu, como a gente sabe, é uma forma de dizer técnica ou até mesmo arte na língua japonesa. Então se a gente for traduzir Tonjutsu, seria algo como a arte de escapar, ou se não a técnica de fuga, ou coisa similar. E de onde veio isso? A gente deixa a arte escapar? A gente deixa o jutsu fugir? O que está acontecendo? Calma que eu já vou explicar de onde os ninjas tiraram isso. Como eu mencionei bem no comecinho, os ninjas não são uma invenção do Kishimoto. Os ninjas existiram na vida real e eles não têm nada a ver com aquela representação de Hollywood que a gente viu. Que tem aquela roupa preta, que fica se escondendo, não sei o que. Eu posso fazer um vídeo sobre isso, inclusive deixem nos comentários se vocês quiserem isso. Mas sabendo que a gente tem esses ninjas da vida real
E a gente sabendo também como eles lutam, né? Porque eles tinham um certo tipo de luta, eles tinham habilidades treinadas justamente para cometer assassinatos e tudo mais. A gente sabe que algumas técnicas deles também tinham um nome. Como, por exemplo, o próprio ninjutsu, que não consistia na arte de usar o chakra para transformar numa magia ou qualquer coisa assim, mas sim eram técnicas que usavam artes marciais e até técnicas com armas e coisas do tipo. Outro tipo de coisa que os ninjas da vida real também usavam eram os kenjutsu, que são as técnicas de espada, né, que a gente vê muitas vezes com samurais dentro de Naruto, mas que também eram usados por ninjas da vida real. E a gente não para só por aí, a gente também tem o senjutsu na vida real, que também não tem nada a ver com aquela questão de ter energia da natureza, não sei o que. Isso é basicamente uma metáfora que o Kishimoto transformou em um misticismo, mas que na verdade era uma forma dos ermitões desconectarem com o mundo, numa filosofia e tudo mais. Tudo isso está num livro que eu já vou indicar para vocês. Mas além desses exemplos, a gente tem vários outros que eu não vou ficar me enrolando muito aqui, senão vai ficar um vídeo enorme só de exemplo. Mas a gente também tem os Tonjutsu, entre todas essas classificações de técnicas do Shinobi. E eles são um pouquinho diferentes também do que é em Naruto, mas eles são uma parte do ninjutsu da vida real. Bom, então antes de eu explicar o que é Tonjutsu, eu quero fazer uma recomendação de um livro, que foi onde eu peguei a maioria dessas informações, que é um livro histórico que conta um pouquinho sobre os ninjas, samurais e tudo mais, e ele tem justamente o objetivo de explicar um pouco mais da vida dessas pessoas, né, dessas profissões e tudo mais. Então ele conta sobre os dogmas, sobre as filosofias, sobre o estilo de luta e muito mais. Então eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, que é o Bansen Shukai, e ali ele tem bem descrito cada uma dessas áreas, né? Fala um pouquinho mais sobre ninjutsu, um pouquinho mais sobre o tonjutsu, um pouquinho mais sobre kenjutsu e tudo mais que vocês vão ver aí, e várias outras terminologias que a gente não usa na obra, que não foram apresentadas na obra, mas que existem na vida real com os ninjas. Mas voltando aos tonjutsu, também conhecidos como ongyojutsu, eles são basicamente habilidades que os ninjas usavam para poder escapar usando a natureza a seu favor, né? Escapar ou até vislumbrar ou usar a seu favor a natureza de alguma forma. E dentre esses a gente tem 5 formas de Tonjutsu conhecidas. A primeira delas que eu vou falar para vocês é o Doton, que consiste na arte de conseguir escapar de um oponente, cegando ele com a terra, ou mesmo atordoando ele com pedras e coisas do tipo, para conseguir fugir de algum perseguidor, até mesmo se esconder embaixo da terra, atrás de uma pedra, coisas assim, para conseguir escapar de um perseguidor. Outro Tonjutsu que a gente conhece é o Katon, que consiste na arte de você usar o fogo ou pólvora ou qualquer coisa explosiva para conseguir escapar de um oponente, para poder vislumbrar ele, enganar ele ou até mesmo atacar, que eu já vou explicar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Além disso, a gente tem o Kinton, que consiste basicamente em usar metais para poder enganar, fazer barulho, né, para poder chamar a atenção de alguém, ou mesmo usar dinheiro para subornar alguém, né? Como naquela época eles usavam muito metal, como ouro, prata e tudo mais. E com essa distração ou suborno, eles conseguiam escapar ilesos daquela situação. Eu sirvo um Deus dono de todas as coisas, dono do ouro e da prata. Além disso, a gente tem o Mokuton, que basicamente é a habilidade de usar a natureza, né? Como os arbustos, as árvores ou até mesmo outro tipo de vegetação para conseguir se esconder, né, ou até mesmo fazer um barulho, alguma coisa assim, e passar despercebido pelo oponente. E por último, mas não menos importante, a gente tem o Suiton, que é a capacidade de usar a água para poder ocultar. Então você pode usar um rio, por exemplo, para esconder os seus rastros, terminar o seu rastro, conseguir escapar, ou mesmo esconder seu cheiro quando alguém está atrás de você, como um cachorro, um outro bicho farejador, né? E até mesmo a chuva, né? Que ajuda a camuflar também tanto a questão do cheiro quanto as pegadas, e até mesmo a neve caindo, escondendo as pegadas que ficam ali no gelo, né? Então são basicamente essas 5 formas de usar os Tonjutsu, que, como vocês podem ver, não tem nada a ver com o uso de chakra e tudo mais na vida real, mas que em Naruto o Kishimoto adaptou para um negócio mais místico de usar o chakra para fazer isso e tudo mais. Vocês podem ver que até alguns conceitos que seriam técnicas básicas acabaram virando transformações de natureza de forma mística, né? Então, e até que Genkai, né? Então, apesar de a gente ter ali um Suiton, um Katon e o Doton, esses não eram apenas isso, né? Como eu falei ali, o Katon usa pólvora, fumaça e tudo mais. E essa pólvora a gente pode associar com o Bakuton, que é um explosivo, né? A fumaça com bombas de fumaça, que é uma técnica básica, né? Uma arma, um equipamento básico, na verdade.
E a gente pode ver também ali que eu falei do Suiton com gelo. Vocês podem ver até o Mokuton, que teoricamente seria uma Kekkeigenkai muito foda e tudo mais, mas na verdade, na vida real, era só mais uma das técnicas de escapar. E até mesmo o Quinto, a gente pode até falar sobre o estilo magnetismo, alguma coisa assim, mas que até tem no anime, que seria o estilo dinheiro, é basicamente usada para fazer as pessoas fazerem as coisas por você, simplesmente pagando elas. Né? E que é uma habilidade que não é um jutsu de verdade, mas é algo mais comédia. Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Só que além de usar a natureza para escapar, os ninjas também usavam essa natureza para conseguir enganar e até mesmo atacar os oponentes. Né? Eu posso usar o exemplo aqui do Katon no Jutsu, que eles usavam uma técnica circense, né? Que eles fingiam que estavam soltando fogo pela boca, mas basicamente eles colocavam algum combustível inflamável na boca e sopravam fogo com a ajuda de uma faísca, né, com qualquer tipo de ignição para fazer como o fogo estivesse saindo da boca dele, ou até mesmo um jogo de luzes, né, mais recentemente até um projetor poderia ser usado, coisas desse tipo. E era basicamente isso que eles usavam para fingir que eles tinham poderes, mas na verdade eram tudo fingimento. Só que, como eu disse, Kishimoto transformou num negócio mais místico, e assim ele colocou o chakra para poder fazer esse tipo de coisa. E aproveitando para fazer mais um link com a Wiki Naruto, eu queria comentar aqui com vocês por que a gente mudou de liberação para estilo, e é muito pela adaptação da Panini, só que não só por ela. Como eu expliquei, né, tem toda essa história do que inspirou Tonjutsu e tudo mais. Só que quando esse conceito foi trazido para o ocidente, saiu lá do Japão e começou a vir mais para cá, a gente começou a conhecer isso como um estilo de luta, um estilo de fuga e tudo mais. Então, essa capacidade que normalmente seria traduzido como fuga, escape ou qualquer coisa do tipo, acabou sendo adaptada com estilo. E foi isso que a Panini decidiu fazer também. Né? Porque a Panini, não só a Panini, né? Mas também a dublagem, os jogos e tudo mais. E não só aqui no Brasil, né? A gente pode ver isso também na Viz, que distribui Naruto ao redor do mundo, mas isso não é uma coincidência nem algo aleatório. Eles optaram por fazer isso porque isso é realmente possível, né? Já que essas traduções, que não só eles fizeram, mas também essa importação do Tonjutsu para cá, permitia fazer, é basicamente uma forma de dizer que você vai usar o estilo daquele elemento que você vai usar. Então, se você falasse o estilo dinheiro para o Quinton, também estava certo, né? Assim como é traduzido também na dublagem oficial. Mas é isso, gente. Não é tão errado assim falar estilo fogo, estilo água, estilo alguma coisa. Porque apesar de não ser a tradução literal, é uma adaptação possível pela importação da cultura. E é isso, gente. Essa é a história do Tonjutsu que eu queria trazer pra vocês, né, de qual foi a inspiração do Kishimoto para isso e tudo mais. E eu posso fazer outros vídeos sobre a história do Shinobi na vida real, dos samurais, né? Eu posso trazer um pouquinho mais da história também do ninjutsu, do taijutsu, bojutsu e várias outras artes marciais, né? Inclusive, um vídeo sobre taijutsu vai sair na semana que vem, então fiquem ligados aí no canal. E eu tô bastante animado para continuar fazendo essas séries, e eu sei que o pessoal gosta bastante. Então, se você não assistiu ainda os outros vídeos dessa série, tá aqui nos cards, vê também os outros vídeos no canal, sempre dá uma força, gente. Vai sempre ajudar muito o canal. E falando em ajudar, deixa o like aí embaixo se você gostou do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação, porque tudo isso ajuda muito aqui o canal. E me sigam no Instagram também, tô sempre postando alguma coisa lá, né? Às vezes comemorando, às vezes chorando, às vezes fazendo de tudo um pouquinho. Testando filtro, né, compartilhando meme, mas enfim, me sigam no Instagram também e a gente se vê num próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem todos com Kaguya.